como de costume, vamos fazer uma leitura da semana aqui. Transitoriedade. Certa vez, uma pequena onda de oceano percebeu que ela não era igual às outras ondas e disse: como sofro, sou pequena e vejo tantas ondas maiores e poderosas do que eu. Sou, na verdade, desprezível e feia, sem força e inútil. Mas outra onda do oceano lhe disse: tu sofres porque não percebes a transitoriedade das formas e não enxergas tua natureza original. Anseias egoisticamente por aquilo que não és e mergulhas em autopiedade. Mas, replicou a pequena onda, se não sou realmente uma pequena onda, o que sou? Ser onda é temporário e relativo. Não és onda, és água. Água, o que é água? Usar palavras para descrevê-la não vai levar-te à compreensão. Contemples a transitoriedade à tua volta. Tenhas coragem de reconhecer esta transitoriedade em ti mesma. Tua essência é água, e quando finalmente vivenciares isso, deixarás de sofrer com tua egoística insatisfação. Você está na carne, mas não é carne. O corpo que usa atualmente é passageiro, transitório. Reconhecer o real é despertar do sono da consciência. Precisamos acordar, né? Vamos acordar. Aproveitar o momento, registrar a presença aqui da Amanda, pela primeira vez, está aqui presente. Que ela possa vir apresentar. Pega o microfone lá do Renan aí. Que esse aí... Boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda. Eu formei em contabilidade tem 1 ano e meio. E gostaria de participar um pouco aqui com vocês. É um prazer imenso estar aqui para aprender com vocês. E dizer para vocês que a chácara é maravilhosa, viu? Eu estou lá direto com o meu sogro. E... vocês precisam conhecer, viu? É um bem de vocês. Hã? Não começa, né? Obrigada, viu, gente, pelo afeto que vocês me concederam aqui. Foi um prazer imenso conhecer todos vocês. Obrigado. Nós que agradecemos a sua presença, viu? E a sua descontração melhor ainda, tá? Seja bem-vinda e faça da casa sua casa, tá? Pode ser, Ronaldo. Vai. Nós gostaríamos... Boa noite, colegas. Gostaria de convidar o Wesley, que é de uma família de contadores, está aqui, sempre frequenta o nosso sindicato, mas nunca esteve no grupo de estudo, e hoje é a primeira vez. Por favor, Wesley, faça a sua apresentação aos colegas. Não, o pior do Wesley é que não conhecia a parente dele lá. É uma prima que eu não conhecia. Estando aqui hoje nessa oportunidade, boa noite, obrigado pela recepção de vocês. E estamos aqui para aprender um pouco com os senhores. Eu tenho pouco tempo, desde 1985 eu lido com contabilidade. A gente conhece um pouquinho, a gente não conhece tudo porque é muito dinâmico, isso tudo que acontece. Eu trabalho, fui técnico em 84, meu CRC do número 10.000 ainda. E eu trabalho especificamente só com contabilidade. Eu sou apaixonado em contabilidade. Contador faz a contabilidade. E também dou algumas aulas. Eu dei aulas em Itaberaí, na faculdade de Itaberaí. E ultimamente, agora mês passado, eu substituí um professor na FASUGA, faculdade lá de Pires do Rio, também ministrando contabilidade. Então a gente está aprendendo, estudando, trocando ideia com os colegas e espero aqui pegar um pouco da experiência dos senhores, e, que for possível, colaborar com o meu pequeno conhecimento também. Obrigado. Nós que agradecemos, professor. Esteja à vontade. E nós que vamos aprender mais um pouquinho com você. Tem pauta para hoje? Tem mais uma aí, não? Não. O resto são todos conhecidos nossos. A não ser o nosso colega lá, mas ele já não é a primeira vez que ele está vindo, não.
Não, aquele senhor lá, ele sindicalizou agora, mas a segunda vez? Vai, então, na Assembleia. Como que é o nome dele? Como? Então, vem aqui na frente fazer a apresentação do senhor aqui também. Nossa, porque na Assembleia eu o vi aqui, mas eu pensei que ele já era... Pensei que ele era até o pessoal... Boa noite. Boa noite. Senhores. Eu sou Marco Antônio Guzmão. Eu sou recém-formado em contabilidade, apesar da idade. E estou aqui com vocês tentando aprender também. É só isso, me faltam palavras agora. Tranquilo. Muito obrigado a você. A gente agradece a presença sua aqui. Seja bem-vindo, a casa está de portas abertas. Wagner. Vai carregar o piano, né? Wagner mesmo. Pensando que você ia ficar sem trabalhar hoje? Né? Quem quer? Não tem pauta hoje, não? O Renan ali, o Carlos. Fala a pauta e depois nós discutimos. Isso. Então é a 10.833 a respeito da retenção para as empresas do Simples. Retenção. Isso. E a respeito do levantamento de alvarás para os escritórios de advocacia. Contabilização deles no banco. Vamos com o Rale aí, né, Rale? Empregada doméstica. Empregada doméstica? Isso. Meu assunto é o mesmo da patroa lá. Vamos ficar na mesma pauta. Era a Divina que falou? É a Divina que falou. Pode pôr Divina aí que nós pegamos um gancho nela. E a minha pauta é nota fiscal goiana. É a mesma. Não, não é do Estado. Assim, não, notazinha é da prefeitura, não? É. Nota goiana. Tem mais. Vamos. Antes de começar a pauta aí, eu vou assustar o Ronan aqui um pouquinho. Tem gente aqui que não sabe, Ronan, da sua publicidade aqui, da Asban. Você saiu na... Comenta aí sobre a reunião que você teve na Asban e o resultado que já foi colhido aqui, ó. Nós tivemos colegas internautas lá na Asban para tratar daquele assunto em que as instituições financeiras em geral pedem os empresários uma relação de faturamento real da empresa, mas que sobre a qual tenha o veredito, tenha a assinatura do contador naquele documento. Então isso tem preocupado muito a categoria. E eu e Otávio estivemos lá na Asban falando sobre este assunto, fomos bem recepcionados e o presidente da Asban, ele nos disse que isso não é a orientação, não é a informação do Banco Central. E que ele ficou surpreendido com aquela nossa visita, com essa pauta, que ele iria então fazer um trabalho junto às instituições financeiras que pudesse exigir do contador somente aquilo que tiver atestado na contabilidade. E eu gostaria que o Otávio Júnior também complementasse aí, Otávio, por favor, a nossa visita lá. Boa noite a todos. Segundo informação lá do Fernando Maia, isso aí não é um procedimento normal, não é um procedimento padrão que a Asban prega nessa situação. É porque alguns gerentes de bancos, acho que para cumprimento de metas, né, e garantia também dessa declaração de faturamento real que o contador fornece para a instituição financeira,
ele vai servir de base para que o gerente do banco forneça crédito para aquela empresa que está solicitando. E é importante também ressaltar que o profissional da contabilidade, ele pode ser responsabilizado também em função do fornecimento de crédito embasado nessa declaração de faturamento real que os gerentes de bancos estão solicitando. Nós temos aqui uns colegas nossos de outros estados, que a gente também conversa com outros colegas de outros estados também. Nós temos lá em Uberaba, né, o Mauro Sérgio. Nós temos lá do Espírito Santo, lá o Gilberto, e outros colegas nossos aqui, que a gente passou essa mesma mensagem para ele, que a gente pudesse começar uma cruzada, né, de troca de informações com outras entidades para que isso aqui acabasse, né? Se o empresário quer uma declaração real do faturamento dele, nós contadores não temos como assinar um documento que a gente não tem embasamento para isso. O embasamento que a gente tem é a emissão de nota dele. Se ele emitiu de nota fiscal, é aquilo. E normalmente esses valores de faturamento, o gerente de banco fala que é impossível fornecer um crédito ou algo para ele de empréstimo ou financiamento em cima do faturamento, né, fiscal, né? Nós não deixamos eles a descoberto, né? Porque eu disse para ele que a gente poderia fornecer para ele aquele extrato do Simples Nacional das Empresas do Simples, ou se não, a EFD, né? Uma página de escrituração fiscal digital, onde constava o faturamento da empresa. Aí ele perguntou a gente se nós, contadores, poderia vistar aquele extrato. Foi do Simples Nacional, nós vistamos. E da FD também, a gente também vista. Dando um visto, né? Ele quer um visto do contador nesse documento. Foi, tudo bem. Nisso aí, sim. Agora, aqueles que quiserem um faturamento maior, né, vai só o empresário que vai assinar. Nós não vamos assinar mais. Ok? Espero que eu tenha complementado aí, senhor Ronaldo. Obrigado. Ok. Vamos aqui para a primeira pauta aqui com o Renan, sobre a retenção no Simples. Tem surgido uma dúvida, para mim, pelo menos, a respeito que as empresas do Simples, no parágrafo 2º do artigo 30, se eu não estiver enganado, elas estão dispensadas de efetuar a retenção. Né, aquele serviço adquirido, né, aqueles serviços descritos lá, né, que a gente sabe, serviço de monitoramento, transporte de valores, limpeza, conservação, enfim. Né, e as empresas do Simples contratando o serviço, no meu entendimento, pelo parágrafo está dispensado. Contudo, algumas prestadoras de serviço têm feito esse destaque dessa retenção na nota, obrigando as empresas a fazerem o DARF, né, para recolher. E eu queria saber se, às vezes, isso alterou, porque a gente teve uma mudança naquela questão da base dos 5 mil, né, para 215, equivalente a R$10. Né? Então, se continua dispensado... Né? Everaldo, começa, abre o pitaco aí. Fábio, já olhando aí, né? Quanto à modificação, realmente... Ainda está... Som. Foi embora. Quanto a essa aí, a modificação da 10.083, artigo 30. Então, aquelas empresas, certo, terá profissionais de limpeza, conservação, essas coisas todas, teria que descontar o PIS, CONFINS, contribuição social. É claro, aquilo lá é somente, certo, para as empresas que estiver dentro daquela exigência, certo? Agora para frente é até R$210 por mês, até 215 não precisa fazer. Agora ficou uma dúvida seguinte, certo? Que a lei não falou, o Fábio pode falar a respeito disso. Se eu tiver durante o período 230, daqui 2 dias mais 230, depois mais 230, mais 230, se acumulando, certo, teria que fazer o desconto ou não. O Fábio pode responder para você com mais clareza isso aí, sabe? A pergunta dele foi nesse sentido, ele não tem dúvida. Foi se as empresas do Simples, quando tomam serviço de outra empresa, teria a obrigatoriedade de fazer a retenção. A lei complementar 123 é bem clara.
A firma do Simples Nacional não tem obrigatoriedade de fazer qualquer tipo de... Ela prestando serviço, ninguém pode fazer o desconto dela, a não ser aqueles, vamos supor, o artigo... O anexo 4 pode fazer os descontos, ele está fora do policial. Mas qualquer outro desconto não pode ser feito mais. Mas ela tomando o serviço de uma empresa... Tomando, tem, pode sim, senhor. Pode isso, fazer. Mas aí o caráter lá, ele está como facultativo, né? O parágrafo 2º determina, fica dispensada. Esse dispensado, eu queria saber se os colegas aqui entendem como obrigatório ou facultativo. Não, fica assim, ó, se eu prestei o serviço... De acordo com a lei, não pode haver qualquer desconto. Não fica dispensado, não. Não pode fazer qualquer desconto das pessoas do Simples Nacional. Agora, quanto ao ela tomar o serviço, ela tem que fazer a retenção, sim, porque ela é obrigatória fazer a retenção, sim. O senhor entende obrigatório? Vamos ver. Vamos lá, Fábio. Na 30, parágrafo 2º. Inciso 3, pessoas jurídicas optantes pelo Simples. Ou seja, a empresa do Simples, quando é prestadora, ela não sofre a retenção. Não, isso eu entendo. Certo. Agora você fala parágrafo 2º. Isso, quando ela é tomadora do serviço. Aqui no artigo 30. Não estão obrigadas a efetuar a retenção a que se refere o caput. As pessoas jurídicas optantes do Simples não estão obrigadas a efetuar a retenção a que se refere o caput. Aqui ficou, né? Os pagamentos, artigo 30, os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviço de limpeza, conservação, manutenção, serviços de vigilância e transporte, valores... Não, mas aí não é no Simples. Deixa eu ouvir o Ronan aqui, eu volto com você. Pesquisa mais um pouquinho. Eu tive discutindo com o Renan, colegas, é o seguinte, porque nós não estamos fugindo de trabalho, mas conforme o parágrafo 2º do artigo 30, lá diz que é facultado às empresas do Simples reter, ou seja, efetuar o pagamento. Um caso prático lá no escritório. A nossa empresa é optante do Simples, tomou o serviço de uma empresa do presumido, e ela jogou para a nossa empresa este trabalho de reter esses impostos e efetuar o pagamento. Isso não deixa de ser um compromisso para a empresa e também um outro serviço para o contador que, conforme a lei, está facultado às empresas optantes do Simples Nacional. Então, o que eu acredito que o Renan quer saber é se os senhores, nessas condições, estão observando esse facultativo desse parágrafo, ou está efetuando a retenção e efetuando o pagamento. Porque, na verdade, não é obrigada a empresa optante do Simples, conforme o entendimento ali da lei, não é obrigado a ela efetuar esse trabalho. A empresa que está prestando o serviço, que deve, então, assumir. Porque se você tem ali 30, 40 empresas, digamos, que tomam esse tipo de serviço, e é um grande serviço que você vai chamar para o seu escritório, sendo que você é facultado a cumprir esta obrigação. Entenderam? É isto aí. O Eudes manifestou. Quer falar alguma coisa, Eudes? Tá, ok. Joeli, vamos fazer a corrente aí do microfone. Até porque, Ronan, se ela efetuar essa retenção, ela vai ter que fazer a DCTF para informar essa retenção, que seria o código 5952, né, que é aquele código do PCC, né? E ela não faz DCTF, então ficaria a informação a menor para a Receita Federal. E haveria descompasso na informação pela empresa prestadora do serviço e a tomadora. Haja visto que a tomadora não é obrigada. Então, ela não é obrigada a reter, não é facultada, ela não precisa. Então, está isento. O parágrafo 2º aqui não está facultando, ele está dizendo que não estão obrigados. Não estão obrigados, automaticamente já está isento mesmo do dia da retenção. Se vier alguma nota nesse sentido, eu creio que você pode pedir a pessoa para fazer a substituição. A nota do prestador de serviço, é só acessar o site lá e... Isto foi realmente o comportamento que o Renan teve junto lá da prestadora de serviço. O Renan até entrou nesse detalhe e explicou para ela: olha, você tem aí seu SPED, tem suas informações, se nós deixarmos de fazer isso aqui, vocês vão ter complicação na receita. Então isso está tendo dificuldade, tem umas prestadoras de serviço aí que estão insistindo, quer que as empresas do CIP assumam isso. Ok, traz o microfone aqui para o Adair, fazendo favor.
A Lei 12.833, eu entendo que tem que ter uma normatização esclarecendo, porque hoje nós temos a IN 459, que trata das retenções de pagamentos realizados por pessoas jurídicas da área privada a outras pessoas jurídicas. E temos a Instrução Normativa 1234, que trata dos pagamentos realizados por órgãos ou entidades de administração pública a demais empresas. Eu acho que ambas merecem algumas alterações face à Lei 12.833. Mas no que temos hoje, a IN 459, que trata do pagamento, pessoas jurídicas da área privada às demais pessoas jurídicas, ela está lá no artigo 1º, os pagamentos efetuados por essas pessoas jurídicas, está lá, tem vários parágrafos, entre eles aqui o parágrafo 6º, não estão obrigados a efetuar a retenção a que se refere o caput as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. Está aqui ó, o pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviço de limpeza, conservação, etc., serviços profissionais, inclusive aqui a retenção do imposto de renda, também o PIS e COFINS do 465. Parágrafo 6º, está lá, não estão obrigados a efetuar a retenção a que se refere o caput as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. Qual que é o artigo aí? É o artigo 1º, parágrafo 6º da IN 459. No que se refere à cumulatividade de pagamentos, como o Everaldo estava dizendo, a própria lei, ela revogou o parágrafo que se tratava desse assunto. Deixa eu localizar aqui. Porque antes, vários pagamentos no mesmo mês, ela era somado, recalculado e deduzido que foi pago. Porém, o parágrafo 4º foi revogado. Ele que eu dizia isso aqui, ó. Ocorrendo mais de um pagamento no mesmo mês, a mesma pessoa jurídica, deverá ser efetuada a soma de todos os valores pagos. Isso aqui foi revogado pela nova norma. Pois é, mas agora eu acredito que acima de 215, se você tiver 2, 3, você vai acumular. Aplica-se por nota fiscal. Hã? Aplica-se por nota fiscal. O valor bruto... Pois é, mas o DARF, tudo bem, você vai fazer uma planilha, mas o DARF vai ser único. Não. A retenção vai ser feita por documento fiscal pelo valor bruto do documento. Inclusive, se houver glosas, calcula-se pelo valor bruto. Mas eu discordo um pouquinho disso aí. Porque, na realidade, vamos supor, se você toma 10 faturas, o mesmo código, você não tem a obrigatoriedade de recolher o tributo no mesmo código. Pode somar todos. Pode somar todos. É aí que eu estou falando. Você vai fazer uma planilha para você saber de qual o fornecedor que você tomou o serviço e fez a retenção, mas o DARF é único. Isso. Agora, você vai obedecer cada documento fiscal. Não, tranquilo. Aí... É mensal. Mensal e o ato declaratório. Lógico, se você tomar um serviço menos de 215, você não precisa vai acumular. Correto. Agora, o período de apuração passou a ser mensal e o vencimento no dia 20. O ato declaratório Kodak 16 já corrigiu o vencimento. Ele havia sido colocado no dia 15, mas ontem me parece, você fez a correção, para o dia 20. O CICAL que ainda não havia se atualizado ainda. É interessante. Vamos supor que ele tenha 100 notas durante o mês de 215. Não vai recolher nenhuma. Mas se tiver uma de 500, vai recolher, né? Uma de 500 vai. E as 100 notas de 215, não vai recolher. Mesmo que atende colocar 10 notas, 20 notas no dia. Desde que o valor seja igual a 10 ou inferior a 10, não tem obrigatoriedade. Desde que prove que não foi feita arquitetadamente para esse fim. Né? Esse pessoal busca coisas lá no fundo, viu? Mas se ele fez isso, o que tem? Não, eu dei uma nota
Deu outra nota, não reteu. O que ocorre? Se não for o primeiro cliente, tudo bem. Primeiro cliente. O quê? Mas está dentro da lei. Peraí, vamos o que ocorre? Deve-se haver um contrato de prestação de serviço. E se esse for fracionado, aí você não tem contra... se for por serviço realizado, faturou e tal. Isso, faturou. Se você fez várias notas para fugir disso aí, o contrato vai te pegar. Mas sabe com quem é brasileiro, né? Ok. Entra aí, mas no seu entendimento, a lei saiu dia 19 de junho, né? Teria que ser aplicado na data da sua publicação. Então, esse mês de junho, qual o tratamento que você daria ao recolhimento? Eu entendo que tem que haver uma alteração nessas duas INs, a 459 e a 1234. Mas o próprio governo já está exigindo aí. A primeira quinzena foi aplicada a regra antiga. Na segunda quinzena, ele havia colocado, inclusive, o vencimento, no dia 15. Ele já alterou no ato declaratório CODEC 16 já. Ontem fez a alteração. A questão é que o período de competência era quinzenal, agora passou a ser mensal. Isso. O próprio CICAL que não havia se adequado a isso. Por isso é que eu entendo, estão avançando sem que o próprio pessoal que dá a norma, a aplicação da regra, ainda não se manifestou. Todo dia eu olho lá, não tem nem o IN lá alterando isso. E outra coisa, era uma lei que estava assim, todo mundo acostumado com valor acima de 5 mil, né? De repente, ou inferior, acumulando, daria 5 mil. Correto. Né? Agora, de repente, vem um valor irrisório, você pegou principalmente esse questionamento do Simples, né? Geralmente, empresas do Simples, difícil tomar serviço para acumular 5 mil reais, quinzenal. Aí, de repente, vem a novidade para nós, né? Para nós só aparece novidade. Aproveitando aí um pouquinho, o que está me preocupando aí é a questão da utilização do crédito desses valores retidos. Nós temos na IN 1234 e temos uma solução de consulta dizendo também que o fato gerador para fins de aproveitamento do crédito é a data do lançamento no fornecedor. Ou seja, você toma o serviço, vai pagar daqui 3 meses, mas você vai lançar pela competência, então na data do faturamento gera a obrigação de constituir o débito fiscal. Consequentemente, se você aplicar a regra da IN 1234, diz que quem for o beneficiário desse rendimento deve se deduzir no próprio mês da competência onde ele levou a nota a ser aplicada. Nós temos a 459, já diz que aproveitamento é a partir do mês da retenção, uma vez que o mês da retenção é na data do quem for realizar o pagamento. Então está tudo truncado isso aí. E isso traz um transtorno terrível para nós contadores, porque eu acho, inclusive você, quer dizer, vamos supor, o cliente seu não vai ficar prejudicado, mas eu uso o sistema de competência, porque eu estou beneficiando o fisco, não estou, às vezes estou tirando alguma coisa do meu cliente, mas num curto período de tempo, porque se eu tomei o serviço e a competência é esse mês, o meu vencimento é o mês que vem, eu teria que lançar e recolher no mês que vem, pelo pagamento. Isso aí é complicado. Pois é. Na área e aí, para você fazer o controle disso, meu filho, na hora de você conciliar essa conta... Na área de saúde, por exemplo, se você lança pela prestação lá, quando alguns convênios vai pagar, ele não aceita aquilo que você faturou, que você trabalhou em cima daquilo. É verdade. Ele glosa e obriga você a admitir uma outra nota com outros valores e outras retenções. Tipo IPASGO e companhia, por exemplo. Isso aí, as complicações. Eli, só ficou que eu respondi errado para você, meu vereador, né? Está na lei aqui. A diferença aqui, ó, essa do 32. O artigo 32, a retenção que trata o artigo 30, não será exigido da hipótese, pagamento efetuado da pessoa, está bem claro isso aqui, ó, da pessoa jurídica pelo pelo simples. E a outra fala assim, ó, não está obrigado. Eu pergunto, qual a pessoa,
o Simples Nacional, qual a vantagem que teria o Simples Nacional de reter de alguém? Não deve recolher, está escrito na lei aí, a própria IN lá no não está obrigado. Eu estou te falando a diferença. Pessoa jurídica, essa aqui foi taxativa, não faz a retenção quando eu peço serviço. Isso. Mas agora não está obrigado, certo? Aí se eu quiser reter dele, qual o benefício que ele teria de reter? Nenhum, e vai ter que fazer DIRF e tudo mais. Véio. Pois é porque se você fizer essa retenção, você está dispensado de fazer DCTF. Aí você estaria obrigado a fazer a DCTF. Tá a DIRF. Do artigo... Volta lá mesmo, aqui. Lá não que você estava. Não é obrigado. Não são obrigados. É no 30, Veraldo. Parágrafo: a retenção da CONFINS, da contribuição para o PIS, não será exigida, cabendo somente a retenção nos pagamentos. Eita, e agora? Sobe. Não, agora não. Parágrafo: a retenção da CONFINS e da contribuição para o PIS, PASEP, não será exigida, cabendo somente a retenção do SSL. Então, a pessoa... Agora não. Desce mais. Ele complementa lá embaixo. Aí, é somente na situação de artigo de transporte, aí vem... muito bem, Zé Roné. Tá, tranquilo. Esclarecido. Saímos mais ricos hoje, né? Obrigado, senhor, né? Joeli está carregando o microfone aí. Traz para o Renan aqui novamente. Vamos ver. O alvará na OAB. A outra situação é o seguinte. A minha preocupação foi quando eu fui encaminhar a escrituração contábil digital, eu estive percebendo que os bancos o saldo bancário estava ficando um pouco alto, que não era compatível com o faturamento da empresa. Mas o saldo bancário, lá entra alvarás levantados pelos advogados, pessoas físicas, só que os alvarás para clientes. Então, a contabilização, eu sei mais ou menos, se eu não estiver enganado, como é feito, né? Que aí, além de ser um direito de receber da justiça, daquelas ações, quando vier a sair, também entra como obrigação no meu passivo para liquidar com o meu cliente, quando eu for acertar com ele. Contudo, a minha preocupação ficou com o fisco. Porque o fisco vai pegar a minha escrituração contábil digital e vai analisar, mas peraí, o faturamento da empresa foi X, e esse banco aqui está muito superior a isso, porque ali eu tenho valores que ainda não foram realizáveis, ou às vezes foram realizados e estão no banco, mas não são da empresa, não são do escritório de advocacia, perdão, né? São de clientes. Como é que eu faço em relação a isso para com o fisco? Na contabilidade eu penso que ativo, passivo, pronto. Né? Que eu não posso passar por conta de resultado, que não é receita dela própria, né? De cliente. Como que eu faço com o fisco? Pode dar pitaco? Deixa o Ronan dar pitaco, que depois você dá. Eu tive discutindo com ele a respeito disso aí. O que acontece? Lá na Justiça do Trabalho, quando prospera-se a ação, para levantar aquele dinheiro que é reclamada, paga-se para o reclamante, ele é depositado na conta do advogado. O advogado apresenta a sua conta e aquele dinheiro é depositado na conta dele. Deposita-se da conta do advogado 100 mil reais e o advogado só tem 20 mil. 80 mil é do seu cliente. Aí ele saca os 80 mil, repassa para o cliente. É nessa parte aí, essa pergunta que você está fazendo, é isso? Sim, tanto na pessoa física, com aquele advogado que ele trabalha só, né, que aí é um problema, e o outro também na pessoa jurídica, aquele advogado que trabalha numa sociedade de advogados, esses 80 mil ele tem que devolver para a sociedade de advogados fazer o repasse, certo? Por isso, pessoal, que a contabilidade é bonita, né? Esse valor que você está recebendo, você não vai jogar como receita, você vai jogar como obrigação lá no passivo. E o ativo fica lá. E não tem outro lugar de você colocar. Não tinha jeito de você colocar banco, certo? Banco tal, certo? Foi disso. Então, a contabilidade vai falar. Seria banco a ações a pagar, né?
recebidos a pagar, obrigação é receber a obrigação. Então, já no passivo, você coloca lá e coloca isso aqui. Quando você pagar para ele, você vai sair do seu banco, certo? E pagar para a pessoa lá. Fica legal, certo? Então, ele não tem jeito, fiscalmente não tem jeito, porque a contabilidade vai espelhar que você recebeu através do conta corrente, você vai ser um conta corrente, através do passivo seu, com o seu ativo. Deixa o Adair dar um pitaco ali. Aqui, com o Joeli aí, ó. Aqui. Eu quero perguntar um pouco mais para o Ronan. Ronan, não há como o advogado transferir esse depósito direto para o cliente, não? É exatamente, Adair, essa é a preocupação que eu tenho dito para alguns advogados, porque eu tenho até uma declaração que está em malha por isso. Ele entrou na conta dele lá R$200 mil e esta advogada entrou como dependente do marido dela no imposto de renda. A Receita colocou em malha, omissão. O que a Receita Federal fez? Informou a Caixa Econômica Federal, informou para a Receita que aquilo teria sido o rendimento dela, mas não foi. Foi um dinheiro que ela recebeu do cliente. Aquilo que o Renan colocou, que ele vai fazer, essa que o Everaldo também ali disse, vai abonar na contabilidade, mas isso não vai impedir que a Caixa Econômica Federal passe a informação lá para a Receita. Eu vou até confirmar isso lá na Receita amanhã com o auditor. Qual o poder que a Caixa tem para passar aquilo como rendimento do advogado? Né, Daíra? Então, é o que você perguntou. Eu disse para ele, olha, tem que questionar aí, através da entidade de classe de vocês, questionar junto ao Tribunal do Trabalho, para mudar isso aí. Não pode depositar esse dinheiro na conta sua nem da empresa, porque o dinheiro não é seu. Tem que normatizar isso aí. E está tendo problema, e eles estão preocupados com isso. Então, tem advogado aí que lá no banco tem 200, 300, 500 mil reais, até 1 milhão, mas ele tem daquilo de 0 a 20%, que é o honorário compatível. Eu estou perguntando porque eu também não tive nenhum caso, mas eu conheço uns 3 advogados que já caíram na malha como pessoa física, justamente para justificar esses casos de depósito. A minha orientação, me perguntaram, eu sugeri que, em vez dele utilizar esse procedimento, ver se havia essa possibilidade aí de fazer esse pagamento direto ao seu próprio cliente. E agora, por isso que eu aproveitei a deixa aí, perguntando para você. Pois é, então, aí, só no time, presidente, é o que eu quero, inclusive, como a gente está percebendo que não é problema só da gente estar percebendo de outros colegas, amanhã eu estarei na Receita Federal, na próxima terça-feira, vou trazer mais alguma informação a respeito disso. Adair, presidente. Deixa eu ver aqui, o presidente foi o Fábio. Na minha concepção, é um ato legal. O que você tinha que fazer a declaração para não cair na malha fina? Você tem 200 mil, vai declarar 200 mil. Aí, valor declarado, certo, sendo tantos mil para recebido, certo, de ação judicial para depositar futuramente. Eu duvido que a Receita ia atrás. Acontece que a pessoa chegou, colocou que tem 200 mil e não falou de onde que veio o dinheiro. Esses casos que eu vi de notificação na malha fina é porque ele teve um giro acima de R$1 milhão. Mas acontece então, que não falou embaixo. A Receita não foi compatível com aquilo. Então, por essa razão, eles caíram na malha. Não caiu na malha. Mas se você tivesse colocado a observação... Em relação à pessoa jurídica, sem dúvida, será notificado. Só um se tivesse colocado na declaração lá, ó, devo para o pagamento, não tem problema. Deixa eu ouvir o Fábio ali, pera aí um pouquinho. Bem, esse depósito é depósito judicial. Tá caindo na conta do advogado. É ativo. Certo? Então tem que ficar lá no ativo. Eu entendo que com a mudança da 11.638, das leis que universalizaram a contabilidade, onde a premissa é a essência sobre a forma, né? Ou seja, qual é a essência do fato aí? Se depositou 1 milhão, do advogado só 200 mil. Não é isso? Então eu colocaria lá no ativo o depósito e uma conta retificadora do valor que é do cliente. Correto. Entendeu? Que aí eu estou atendendo ao princípio da essência sobre a forma. Está lá 1 milhão, mas eu ponto a conta retificadora, valor do cliente. Deixa o Ronan aqui, Geraldo, depois. Só um minutinho, Geraldo. Aí, contabilmente, está documentado, mas no imposto de renda, igual, não sei se os colegas concordam comigo, não tem como, presidente, a gente colocar lá na declaração do imposto de renda da pessoa física, quando é elaborada a declaração,
colocar essa informação para que a Receita, através da sua malha, capta essa mensagem. Concordam comigo? Não tem como colocar aquilo lá, que se lá na Receita Federal tem um conhecimento que na conta da pessoa física, ou melhor, não é na conta da pessoa física, que aquele profissional obteve um rendimento de 200 mil reais, mas que na verdade 150 era do seu cliente. Não tem como colocar isso lá no imposto de renda. Tem o campo para colocar, e isso é um fato que não tem para onde correr. É o sistema que permitiu isso, a Receita vai ter que acatar. Vamos ouvir o Geraldo aqui. Em relação ao dinheiro estar na conta do advogado, eu não vejo questão. Porque vamos supor que está lá com 100 mil na conta dele, mas que dele é só 20. Ele joga os 100 mil na conta dele lá bancária, lá no Bens de Direito, e vai lá na dívida, coloca 80 mil que dá para o cliente dele. Ele justifica muito bem isso aí, ué. Passe para o Zé Walter aí o microfone. Doutor, você vai lá na Receita amanhã. Se o levantamento do alvará fosse ele particionado a parte do advogado e a parte do beneficiário, não seria o ideal, inclusive para efeito de imposto de renda e essas coisas? Seria se agora entra aí o procedimento do tribunal, que não faz desse jeito, sabe? Mas aí você vai passar para eles para que eles normatizem isso, né? Aí o tribunal vai ter que se arcar. Passe para o Odair aí novamente. Só quero chamar a atenção aí, né? Foi instituído agora o E-Social Financeiro, o E-Financeiro. Todas as operações bancárias lá vai ser informada agora detalhadamente. Então, quer dizer, todos esses detalhes aí têm que ser tomadas as precauções necessárias. Mas eu acredito, como diz a contabilidade feita e registrada justifica para a Receita Federal, tranquilo o lançamento. Vamos falar. Eles são parentes, já que o Adair colocou do E-Social, do E-Financeiro, desculpa, a questão vai ser resolvida da seguinte maneira. Está previsto para o E-Financeiro, cada depósito que você for fazer na sua conta vai ter um histórico, um código. Você vai depositar R$1.000, foi recebido de aluguel que você tem um código. Foi recebido de salário, tem um código. E com certeza vai ter o código para esse depósito judicial. Ok, deixa o Everaldo voltar aqui no assunto. Graças a Deus que existiu esse vídeo. Eu quero ver agora quem não vai fazer contabilidade. Passa. Levanta o dedo quem vai fazer aí. Olha, isso é a partir de dezembro agora, hein? E tem que apresentar todo mês, não é, Odair? Não, o que acontece? Nós vamos pegar o nosso programinha, manipular ele, certo? Todo mês já está prontinho, certo? Tem que trazer a conta bancária, tem que trazer tudo. Chegou a hora que a contabilidade vai ter valor. Então, colegas contabilistas, se estão pensando que vão exercer a profissão sem um curso, sem fazer contabilidade, tira o cavalinho da chuva, porque esse E-Social foi um aperto, financeiro. O E-Financeiro foi 3 apertos. Eles costumam apertar só 1 grau, né? Agora é apertado 3 graus, viu? Aproveitando a oportunidade que foi criado o SPED financeiro, eu até falei na semana passada aí que a Receita Federal também já vai criar o Retenções também, o SPED Retenções, e está previsto também um livro de SSQN nacional, pelo último curso que eu fiz sobre o SPED, vai ter o ISS nacional também vinculado tanto com a Receita Federal, porque algumas prefeituras fizeram as notas fiscais eletrônicas, só que não vincularam o sistema de linguagem, né, pelo XML. Aí o que estava acontecendo? Então as prefeituras não estavam linkando, né, os faturamentos das empresas nos SPEDs que a Receita Federal está fazendo. E o que a Receita viu nisso aí? Que colocou agora a linguagem XML. Mais uma, né, senhor presidente? A partir de janeiro de 2016, o Sintegra vai deixar de existir. Vai vir aí o SPED e ICMS para as empresas do Simples Nacional também. Tá? Até o Fábio perguntou aqui, é o protocolo ICMS 91, né, Fábio? 91, 2013, que está
dizendo que as empresas do Simples Nacional, a partir de janeiro de 2016, serão obrigadas ao SPED e ICMS. Então, ele vai substituir o Sintegra. Então, gente, é outra peneirada, viu? Tá? Aí está dizendo aqui, ó, no parágrafo único desse aqui, que, ó, para os estabelecimentos mencionados no inciso 2, né, que trata das empresas do Simples, a dispensa prevista no caput encerrar-se-á a 1º de janeiro de 2016, quando estarão obrigados à escrituração fiscal digital, EFD, podendo esta data ser antecipada a critério da unidade federada. Então, o Estado de São Paulo já implementou isso aqui, o Estado do Mato Grosso também já implementou, porque eu já vi na legislação aí. Ok. Vamos aqui para a próxima pauta. Empregada doméstica, foi você, Rally? Foi você, né? Joeli, o homem do microfone. Fala aí. Colegas. Vamos prestar atenção aqui, pessoal. Fiquei sabendo hoje aqui na reunião com os colegas de que a obrigatoriedade de pagar o INSS do empregado doméstico é hoje. Não foi. Seguinte, não foi. Foi, não, mas ainda é. Até às 21 horas. Ainda tem um tempo ainda. Até às 20 horas, no caixa eletrônico ou na internet. Ainda tem tempo ainda, a internet ainda está aí, valendo. O que mais que houve, além disso aí? Porque isso aí foi uma batida, bateu de frente. Deixa o Geraldo comentar lá. A Previdência está lá na Lei Complementar 150, alterando a 8.212, que diz que, além da Previdência, que é o dia 7, se houver imposto retido também, tá? A folha de pagamento, se tiver retenção. Dia 7 também. As demais retenções continuam no último dia do segundo decêndio. Lá na Lei Complementar 150. E está bem na carinha da Receita Federal lá. Última notícia. Deixa eu dar comentar aí. O Halley perguntou o que mais. É bom, Halley, dar uma lida na Lei Complementar 150, porque ele é um resumo da CLT e algo mais. Conforme a Lei Complementar 153, a doméstica passou quase 150, praticamente quase com um trabalhador urbano. Modificou pouca coisa. Só que o valor vai diminuir só a partir de novembro, né? Não, correto. O FGTS a partir de 120 dias para regulamentar. Para regulamentar, correto. Está previsto que vai ser também um Simples Doméstico. O Simples Nacional, ou Simples Doméstico, que vai já trazer uma guia especial. Lei Complementar 150. A forma de recolher. Fala, Fábio. Não, é só ratificando. Lá na Lei Complementar 150... está no artigo 36, alterando o artigo 30 da 8.212, no inciso 5º. O empregador doméstico é obrigado a arrecadar e a recolher a contribuição do segurado empregado a seu serviço, assim como a parcela a seu cargo até o dia 7 do mês da competência. E se por acaso, hoje é fácil, né, o empregado doméstico ganhar, para ter desconto de imposto na fonte, né? Imposto de renda na fonte. Então, o recolhimento do imposto retido na fonte da folha da doméstica também vai incidir no dia 7, dia da GPS também. No que se refere a esse vencimento, o ato declaratório CODAC 16 também já está lá também, já, considerando esse vencimento. Isso aí, daí. A Daíra hoje trouxe o notebook dele aí, forte. Vamos aqui com a nota goiana. Não, a nota goiana não, a nota GIM. É a Divina. Depois o Carlos. Trem gelado. Deu-me livre. É opcional para o Simples Nacional também a nota GIM, porque eu fui hoje tirar uma nota fiscal para minha prima, aí apareceu lá, a partir do dia 15, as notas serão emitidas de acordo com a prestação. Diga assim, prestou o serviço e emite a nota, que ela emite diária, né? Que ela vende produto prestação de serviço na área de ventiladores. Então, toda final de tarde ela tira as notas. Aí lá apareceu assim, a filha dela era tão pequenininha, que a partir do dia 15,
cada usuário levará, mais ou menos assim, a sua nota fiscal, de acordo com a operação do serviço prestado. Até essa nota, como diz, a nota do jornal, a nota da lei, ou do informativo, o Carlos recortou e trouxe. No entendimento, discutindo com o Carlos, o entendimento seria que, justamente para acabar com esse mecanismo que as pequenas empresas têm de tirar uma nota diária. Então, ela será obrigatória a nota de acordo com a operação. Fez a operação, tem que emitir a nota. Porque ela presta serviço, assim, por exemplo, de 20, de 30, de 40, em vários lugares. E uma empresa grande, que é a nossa uma empresa de minha família também, não falou isso, não. E ela é grande. Deixa eu só ouvir o Fábio, enquanto você traz para o Carlos aqui, Joeli. Não, inclusive eu coloquei no espaço contábil, teve várias leizinhas que a prefeitura soltou recentemente, né? Eu coloquei no espaço contábil. Um é o decreto 1358, 2015, que trata da nota GIM. Lá no artigo 19 fala, a partir de 15 de julho de 2015, os prestadores de serviços relacionados nos incisos abaixo ficam obrigados a emitir notas fiscais de serviço eletrônicas por operação. Inciso 1, guarda e estacionamento de veículo. Inciso 2, fotocópias. Inciso 3, cinema, parque de diversão, show e festas. Inciso 4, educação, ensino, orientação pedagógica e educação, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. Parágrafo único. Os prestadores de serviços relacionados no inciso 1, que é guarda e estacionamento de veículo, e 1 a 4, ou seja, todos, deste artigo, poderão emitir recibo de prestação de serviços RPS por operação, os quais deverão ser obrigatoriamente convertidos em notas fiscais eletrônicas no prazo regulamentar, sob pena de incidir nas sanções legais cabíveis. Acho que o artigo aí explicou bem, né? Né, Carlos? Uma coisa que se enquadra aí muito é porque algumas escolas, anteriormente, ela tirava uma nota só de toda a mensalidade. Agora não vai poder fazer isso mais. Cada pai vai levar a sua nota. E ele ainda comenta, se você tirar o recibo de prestação de serviço, e depois você tem que transformá-lo em nota fiscal. Então, exatamente. Emite logo. Outra lei ali, só falando. Outra lei que saiu também, a Lei 9586, de 2 de junho de 2015. A Lei 98556 determina que ficam os estabelecimentos que comercializam roupas, vestuários, indumentários ou similares, no âmbito do município de Goiânia, obrigados a adaptar, no mínimo, um de seus provadores para atendimento às pessoas com necessidades especiais e ou mobilidade reduzida. Ok, acho que está ok. Vamos aqui com o Wagner ali. Achou o Wagner? Menino difícil. Aí a nota goiana. O Wagner vai dar uma aula para nós da nota fiscal goiana. Vou perguntar aqui, eu estou com dúvida demais aqui. Que é o seguinte, empresa do presumido, que quando tem aquela questão da nota goiana, envia o SPED, não tem a obrigação. Já vai junto para o Estado a obrigação que tem com relação a isso aí. Agora, empresa do Simples Nacional, que eu estava pesquisando hoje, que tem uma empresa minha lá que está obrigada. Ela tem um cupom fiscal, já fez adesão à nota fiscal goiana, e me parece que a cada 30 dias tem que enviar um arquivo que retira lá do sistema lá do SF, lá, acho que é MFD, e envia para o Estado. E eu estou com dúvida que isso aí é novo para mim, porque essa empresa entrou agora para mim essa semana agora. Eu queria ver com os colegas aqui se tem alguém já com essa questão aí. O Renan aqui, acho que já está vivendo esse drama aqui. No caso, os obrigados são as empresas do ramo varejista, né? A gente tem a possibilidade de saber a obrigatoriedade dela, consultando pela Secretaria da Fazenda, pela matrícula do contador. Quando coloca a matrícula lá, aparece todas as empresas que estão vinculadas àquela do contador e fala se ela está obrigada ou não. Ou então com o certificado digital da empresa. Tem um espaço também para o ECAC. Bom, em relação à pergunta do colega, quanto ao arquivo TXT, o que nós temos feito no escritório é o seguinte: não tem condições do contador ir lá e configurar a máquina, precisa de um programador. Então a gente tem ligado para todos os clientes para solicitar a empresa que presta serviço para eles para providenciar esse arquivo. O fato é
que a empresa, algumas estão nos gerando arquivo inicial, porque primeiro são 2 arquivos, o que extrai da máquina de ECF, e esse arquivo ele tem que ser convertido na extensão TXT, que é essa fita MFD, certo? E o que nós, contadores, precisamos é dessa extensão em TXT. Se não for extensão TXT, não passa no sistema, certo? E alguns programadores têm nos encaminhado um arquivo numa extensão diferente dessa TXT, só que precisa de um programa para converter para TXT. Só que esse processo de conversão para TXT eu tenho refutado, eu jogo para cima do programador, porque senão aí é serviço dele, né? Não tem condições da gente fazer isso. O envio também é pela matrícula do contador, entra no espaço, na internet, ou pela matrícula ou pelo certificado digital, certo? Baixa, lá tem um programinha, é como se fosse o que a gente está habituado com o SPED e tudo, ele é bem pequeno o arquivo, a gente baixa esse arquivo e importa baixa esse programa e importa para dentro do programa esse arquivo extensão TXT e manda enviar, e pede para enviar. Aí, eu acho que 24 horas já está caindo lá no sistema da Secretaria da Fazenda. Perfeito. Similar. Otávio, quer dar um palpite? Fábio. Com relação a essa questão da nota goiana, que trata dessa questão do varejista, é a edição normativa 1212 de 2015. 1212 de 2015, 7 de abril. Roné. Aí, dentro dessa nota também aí da Secretaria da Fazenda, eu estava até discutindo lá com os colegas lá do escritório o seguinte: nós sabemos hoje dos convênios aí da Cefaz, Receita Federal, também da Prefeitura agora, né? Todo mundo corre lá e vai comprar. Põe aí meu CPF na nota fiscal, sabe? Põe aí meu CPF. Aí tudo bem. Tá botando o CPF na nota fiscal. Aí a Cefaz vai mandar lá para a Receita. O seu José, ele comprou 100 mil reais aqui durante o mês, 1 milhão por ano. E o seu José fez o imposto de renda e colocou que ele só ganhou 30 mil. E como é que o seu José vai explicar isso depois? Será que ele ganhou o prêmio para compensar? Esse é o problema. Essa é a preocupação. Procede ou não? Fala, Fábio. Essas notas fiscais que hoje a modalidade Goiás está só copiando, São Paulo, se não me engano, foi que começou, é o teste para isso aí. Quando se fala que daqui a uns dias nós não vamos precisar fazer a declaração de imposto de renda, já vai vir da Receita, é que ela vai pegar essas informações mesmo, né? Agora é facultativo, mas daqui a um dia vai ser obrigada a nota fiscal. Pessoa física, tem que ter o CPF. Agora, só uma observação, aqui na IN 1212, ela fala aqui o seguinte, no parágrafo 4º do artigo 2º. As empresas que fazem uso do equipamento emissor de cupom fiscal SF deverão observar as especificações técnicas para a geração do arquivo eletrônico dispostas no ato COTEP ICMS 17 de 2004. Então, tem que passar isso aqui para o programador. Tem que atender essas especificações aqui. Ok. Terça-feira passada, nós tivemos uma assembleia aqui, e na assembleia foi ventilado a publicação do nosso balanço patrimonial e a DRE, juntamente com o balancete no site. Então, dizer aos internautas e ao pessoal que esteve aqui e ao pessoal que esteve na terça-feira passada, mas não estão aqui hoje, que é só acessar o site e verificar passo a passo aqui com o presidente, que ele vai dizer na tela aqui como que faz. Mostrando aí. O quê? O balanço patrimonial. É porque na transparência... Tá aqui, ó. Pois é, não estava aparecendo. Agora está. Tá. Bem, o que o pessoal está questionando é que a contabilidade deveria ser colocada em centro de custo. A contabilidade de 2014 foi feita em centro de custo. Tanto é que está aqui, centro de custo de administração, centro de custo do nosso programa, centro de custo da diretoria, plano de saúde do sindicato, Cisego Camp, intangível e o sindical. Todos eles dentro do centro de custo. Se você apertar aqui, centro de custo 7, que é o imposto sindical, que foi a polêmica maior na terça-feira, está aqui tudo que nós recebemos, certo, do centro de custo sindical, está aqui dentro para a pessoa verificar. Se a pessoa vir aqui, eu quero ver
como no caso da chácara, tudo que teve na chácara, centro de custo, está aqui o centro de custo aqui, é só verificar se o balancete do centro de custo está aqui. E assim por diante, todos aqueles que vocês quiserem, então nós passamos para os contabilistas, aquele que usa o nosso programa, um backup, ele abre o programa, está todos os lançamentos lá dentro, com todo o centro de custo que vocês quiserem. Aqueles que não usam o programa, nós passamos o balancetes, certo? Em PDF, para que eles possam ver, tá bom? Isso foi a exigência, certo, do ano passado, que foi colocado aqui, mas eu não estava pensando que queria isso. Se tivesse, eu tinha colocado aqui mais detalhe, por cento de custo, para o pessoal da Assembleia que veio na terça-feira. Ok. Ronan. Peço aos senhores desculpa também para retornar àquela Assembleia, embora o presidente disse que não precisava falar nada disso, que já tinha resolvido a situação. Mas a gente não pode deixar de dizer, principalmente para os internautas e os presentes que nos assistem. Foi muito discutido e debatido de que nós teríamos contratado um serviço de cobrança e que cobrança é de advocacia. Infelizmente, são pessoas leigas que não entendem, não leram o Estatuto da OAB. Lá está no Estatuto da OAB, a Lei 8.905 da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 1º. São atividades privativas de advogado. A postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados. As atividades de consultoria e assessoria jurídica. Ponto final. Então, é isso mesmo que o rapaz está apto a prestar o seu serviço, que ele se predispôs, conforme o contrato de risco que ele fez conosco, de prestar o serviço para o sindicato. Então, a atividade de cobrança, igual foi muito debatido e dito, que é serviço de advocacia. Infelizmente, não pode. Nós precisamos falar aquilo que está em cima da lei. É isso aí que nós queremos dizer também. Ok. Alguém tem mais alguma pauta por aí? A do Alaor lá, vamos ouvir a pauta do Alaor lá. Espera aí, chegar cedo demais em casa, as mulheres vão estranhar hoje. Ali é o seguinte, o sócio quer se retirar da sociedade. Aí é o seguinte, essa sociedade ela não vai haver um distrato dela, ela vai extinguir. Como é que eu faço para que esse sócio saia e fique a empresa aguardando um outro sócio? Quanto tempo ela pode ficar no aguardo de um novo sócio? Ronan. Então, colega, está lá no artigo aqui, o Eudes aí que é bom nos artigos, aí me fugiu da cabeça, está lá no Código Civil. Colega, pode permanecer um sócio, ficar a sociedade única, só com um sócio, por 6 meses. Inclusive, só uma deixazinha. Se ela for atividade comercial e efetuar essa alteração, em que saia um sócio, ficando só um, e se ultrapassar 6 meses, no dia seguinte, no 181 dia, a Cefaz, isso o Sérgio, inclusive, pediu, eu falo aqui, o Sérgio, ele pediu que falasse até em nome dele. 181 dias, o Estado já iria cancelar a inscrição estadual da empresa. Então, precisa adequar a situação nesse prazo de 6 meses. Ou admitir outros sócios, ou transformá-la em individual, ou EIRELI, mas é 6 meses o prazo. É o artigo 1033 do Código Civil, inciso 4. Artigo 1033, inciso 4 do Código Civil. 1033. 180 dias. 1033, artigo 1033, inciso 4 do Código Civil. Você pode permanecer por 180 dias. Não é 6 meses, 180 dias. Porque dependendo do dia que inicia, 6 meses vai dar 102, 182, 183 dias, né? E é 180 dias. Sei lá, é taxativo, não é 6 meses, 180 dias. Só para acertar. Como é que figura lá no quadro lá, societário lá da empresa lá, por exemplo? Como redigir a redação? Como é que fica essa redação? Não, você coloca lá a cláusula primeira na alteração contratual. Com base no artigo 33, inciso tal do Código Civil, retira-se deste ato a sociedade, o sócio, transformando e ficando como unipessoal. É isso, a redação simples. O Eudes tem modelinho aí, ele passa. Também tem, você pode passar lá no meu escritório, telefonar para mim que eu te passo o modelo. É porque você coloca lá, né, que vai transformar em unipessoal, né, e você consolida depois o restante, deixando só um único sócio, né. Com relação a bens, se tiver algum bem lá para ser restituído para ele, como é que... Mas essas condições aí você já determina no contrato social, é o ativo da empresa.
Então, você já coloca na alteração que o sócio é tirano, está levando aqueles bens da empresa, coitado. Isso aí é natural. No contrato social, você não vai colocar, não é só aquilo, não. Você vai colocar aquilo que você acha que é correto, e isso aí está correto. Você pode determinar no contrato que o sócio retirante está levando do ativo e também, se for o caso, até o compromisso da dívida. Você pode mencionar também que ele assuma o compromisso com o passivo, assim. Pode colocar. Os bens são da empresa ou os bens estão em nome da empresa? Da empresa, é. Você pode mencionar no contrato, então. O sócio retirante assume o passivo de tanto e leva o ativo. Faz redução de capital também. Só dar mais um pitaco aqui. Vocês lembram que eu trouxe há um mês e pouco atrás a respeito que a Cefaz está fiscalizando essas transferências patrimoniais de cotas, transição de cotas, quando ela verifica se está sendo feito pelo valor nominal do capital social e ela avalia o ativo lá da empresa, o PL da empresa, se ela tem lucros a distribuir, se ela tem mais bens nos ativos, para ela cobrar o ITCD, né, se você não provar que houve ganho de capital ou num contrato de compra e venda, ela avalia e transforma isso como doação e está cobrando ITCD. Então, isso aí é bom até você verificar. Se fizer um contrato de compra e venda, né, pelos valores que ele está retirando, mesmo que ele coloque lá no contrato social, que foi só o valor expressivo do capital social que está lá, mas tem um contrato de compra e venda assinado com compromisso de pagamento, ou que está comprovar esse pagamento com firma reconhecida, porque se a Cefaz, ela vai pegar isso aí e pode ter lá na frente uma complicação, viu? Tranquilo. Vai ao final. Ronan. Só um gancho. Deixa eu falar. E se for serviço? Prestação de serviço? Só prestação de serviço. Aí, passar dos 180 dias. Na realidade, a junta está como. Se passar de 180 dias, sofre as mesmas sanções. Né? Não sofre porque a prefeitura ainda não está divulgando isso e aplicando isso. Isso é uma fiscalização do Cefaz, por enquanto. Fala, Ronan. Mas isso aqui é só para atender o colega ali, para que vocês não corram o risco de chegar em casa mais cedo hoje. Dizer que o mês de julho é um mês de férias, o trânsito goiano está maravilhosamente bem, o pessoal sumiu, nosso escritório está em pouco movimento, mas aqui no grupo de estudo, a cada dia que passa é só aumentando, mais de 30 pessoas aqui hoje e visitante aqui pela primeira vez. Realmente, eu tenho ido em algumas associações de outras entidades, precisa sortear carro para ver se comparece associado. Aqui o nego briga, mas vem chateado, brigando, mas vem aqui desse grupo de estudo, e é o mês de férias, colega, eu estou observando isso aqui, ó. Hoje você vê julho parado, calmo, sem nada, escritório parado, cidade parada, nosso grupo de estudo está presente, sabe? Contador não tem férias, não, o contador tem agenda lotada na época de declarações, né, de obrigações. Bem, pessoal, então, desejar para vocês... o Geraldo tem mais um aqui, ó. Perguntei, cadê o microfone? Estava lá, hein? Tá indo. Chegou. Oi, para você. Eu vou fazer o seguinte, sobre uma baixa de uma empresa, os procedimentos, depois eu converso com ele, pode deixar. Porque ela tem um patrimônio, quais são os procedimentos direitinho, depois eu converso com ele, pode deixar. Ô, Geraldo, terça-feira nós colocamos aquela convenção coletiva também, que nós esquecemos, né? Tem convenção coletiva aí obrigando as empresas agora a pagar a mensalidade do SESI para os empregados, viu? O Sindimetal agora, os empregados têm que ser associados do SESI e as empresas têm que assumir a mensalidade dele. As empresas vão ter que assumir a mensalidade dele. Tá doido.